existe uma progressão mais ou menos flutuando, não tem um padrão, mas vai aqui. E de repente tem uma região, tá certo? Que salta aos olhos ali, que é de associado até titular, tá? Então a pessoa entra na carreira, passa dificuldades até de adjunto 4, com a promessa: quando você conseguir associado, você vai conseguir ter um salário em relação ao início de 61,1% a mais, e daí cresce mais ou menos linearmente. Quer dizer, isso eu diria que é unânime. Eu posso arriscar que é 100% alguma coisa muito estranha. As pessoas não têm como contra-argumentar que isso não é razoável, tá certo? Então passa um pouco mais. Bom, então eu vou isso eu transcrevi do nosso relatório final, tá certo? Para poder ler aqui em conjunto qual foi a conclusão, tá certo, do grupo de trabalho, que foi aprovado, como eu disse, na íntegra pelo Conselho Universitário. Então, primeiro, constatação de que o projeto de lei, à época, que hoje já é a Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Então, a constatação de que essa lei não explicita os princípios e critérios que orientaram a formulação das tabelas remuneratórias apresentadas. Segundo, verificação da completa ausência de referência em relação a 3 aspectos fundamentais da estrutura de carreira, que é a remuneração por titulação, regime de trabalho e progressões horizontais e verticais. Tá? Volto a dizer que isso consta, tá certo, do relatório final do Conselho Universitário, que foi encaminhado ao MEC, Andifes e o Congresso Nacional, tentando na época ver se interferia no projeto de lei, para ver se as pessoas observavam que isso era um absurdo. Por favor, padre. Bom, e aí as considerações finais também extraídas do relatório. Então, nesse sentido, o Conselho Universitário da Universidade Federal da Bahia defende a necessidade de se ter, no âmbito do Sistema Federal de Ensino Superior, uma carreira docente estruturada que contemple parâmetros de referência para a remuneração por titulação, regime de trabalho e níveis/classe. O próprio conceito de carreira, em qualquer campo, pressupõe um ordenamento tal que possibilite o planejamento institucional e a transparência para o servidor quanto aos elementos que têm implicação na sua progressão funcional e remuneratória. Um embutido claro que é essa. Quer dizer, ou seja, o Conselho Universitário percebe que é um dano, tá certo, à instituição universidade, a forma, quer dizer, o que foi enviado e depois aprovado. Isso é um dano, isso é algo que cria uma situação que pode criar dificuldades na universidade durante esses anos todos. Portanto, a gente precisa alterar isso nesse sentido. Ok? Bom, pode passar. Bom, aí, como eu disse, no sentido pedagógico até, de tentar mostrar uma carreira, uma simulação de carreira estruturada, baseado um pouco, nós usamos como base o próprio projeto. Então não existe princípio nesses índices. Vou repetir, não tem exatamente os princípios. Nós fizemos, isso não é uma proposta de carreira, é apenas uma simulação para mostrar que nós podemos ter, tá certo, uma carreira estruturada, que se aproxime um pouco, pelo menos parte dela, a o que foi enviado o projeto que estava na época que hoje é lei. Então, nesse sentido, nós tomamos como referência o vencimento básico do professor auxiliar, 20 horas. Bom, então tomamos um valor, não tem valor de exatamente R$1.728. E os percentuais? Titulação, colocamos 10%, não tem, se alguém, não, a discussão não é essa. A única questão de princípio está na titulação do doutorado, tá certo? Porque a gente achou absurdo passar de 100%. Tá? Então, em todo lado está passando, mas a gente não vai poder passar de 100%, porque, do ponto de vista de princípio, a gente entende que alguma coisa que é de retribuição de titulação não pode ser maior do que o salário. Tá certo? Então, estabelecemos um limite teto no sentido do vencimento básico de 100%, mestrado 50%, especialização 20% e aperfeiçoamento 10%. Bom, entre níveis, nós colocamos, então, 3% e entre classe, 12%. Bom, e a questão de regime de trabalho?
Também isso aqui não é um critério, tá certo? Porque não é princípio, é só ajuste para ficar próximo. Lembrando que lá eles colocaram exatamente a questão de regime de trabalho, 40 horas, em torno de 40, aí colocamos 50%, o 40 horas em relação ao 20, e 150% em relação a 20, ok? Então, não é uma questão de discutir, isso aqui é meramente uma simulação para chegar a uma estrutura, a uma carreira do ponto de vista remuneratório estruturado, tá? Então, por favor, passa. Então, ficou isso para 20 horas, tá? São números aí, não é relevante em discutir, eu só coloquei em vermelho ali, porque para se ajustar isso, e no fundo, a ideia era que no DE, tá certo? Com o doutorado, o início e o fim tivessem aproximadamente os mesmos valores do projeto de lei. Então, nesse sentido, com esses percentuais que eu repeti aí, essa pequena parte inicial, que não é relevante da carreira, né, que é o vencimento básico puro, que está em vermelho ali, ou com aperfeiçoamento e especialização, é um pouquinho abaixo da proposta do governo, pouco, muito pouco. Em seguida, todos os outros em preto passam a ser acima um pouco também do governo. Tá? Então, esse é 20 horas. Pode passar. São números aí que eu não vou discutir, isso não é relevante. 40 horas também, novamente, com os mesmos índices que foi colocado, os percentuais aí. Novamente, isso aí é completamente, tem uma estrutura na carreira. A carreira tem algo que você perceba o que significa. Você pode discutir os percentuais, mas ela pelo menos tem os percentuais, claro. Bom, e finalmente, o de DE. O de DE é como eu disse, esse limite, vou discutir só a parte com o doutorado. Quer dizer, o piso, tá certo, né, auxiliar 1 e o teto lá em titular, eles são muito próximos do que é o projeto que hoje é lei. Falou muito, que eu vou mostrar, todo mundo olha, 8.640 aqui, 17.222. Muda mais um, por favor, só para mostrar. Aqui, que é exatamente do projeto da indicação da lei, é de 8.609 a 17.057, certo? Então, ele é mais ou menos... Tá. Agora, só que não tem aquela característica, evidentemente, essa daí tem aquele salto, outro não tem. Então, volte um pouquinho só dele. Então, pode voltar um, tá? Então, essa é um exemplo de uma carreira estruturada. Pode pular mais, passe mais 2. Eu coloquei uma forma de histograma, só para ficar claro. Isso aí agora é exatamente a simulação da carreira estruturada em 2015, onde é doutorado. Então, tem uma carreira normal, não existe um salto em uma certa região. É razoável que a pessoa vá crescendo entre os steps um pouco menos, nas classes um pouco mais, tá? E ele chega ao topo da carreira ao final, tá? Bom, então, pessoal, foi basicamente isso. Eu gostaria de dizer que, declarar aqui que nos debates, enquanto representação do Consune, eu vou me aderir à questão do GT, né, e a minha opinião própria, sempre que houver, eu direi que é a minha opinião pessoal. Ok? Obrigado.